Oi, pessoal! Janeiro, né? Parece que esse mês já chega com uma lista de cobranças. Tem que ser produtivo, saudável, super organizado, uma pressão enorme para começar o ano já, sabe, em alta performance. Mas e se a gente tentasse uma coisa diferente? A proposta aqui é justamente essa: olhar para janeiro com mais gentileza, trocar essa ansiedade toda por uma construção, uma base sólida para o resto do ano. Olha só o nosso caminho hoje. Primeiro, a gente vai entender de onde vem essa tal panela de pressão de janeiro. Depois, a gente vai ver como escolher um recomeço mais gentil. Aí, vamos dar uma olhada no que a ciência diz sobre a calma, construir uns pilares para uma nova base e, claro, fechar com a parte prática. Como levar isso para o dia a dia. Então vamos começar falando dessa panela de pressão. Sabe aquela sensação de chegar em janeiro já com a bateria no fim? É estranho, né? Um mês que deveria ser de recomeço, mas que muitas vezes já começa com a gente se sentindo no limite da exaustão. Essa frase aqui resume tudo, né? Janeiro costuma vir carregado de expectativas. É o mês em que o mundo inteiro parece gritar: agora vai. É exatamente essa sensação, um agora vai, que bota uma pressão para a gente ser tudo ao mesmo tempo, mais produtivo, mais saudável, mais focado, como se a gente tivesse que virar uma chave no dia primeiro e pronto. O que ninguém fala é do cansaço emocional que a gente carrega, de todas essas cobranças que nem sempre são ditas. E olha, se você se sente assim, não é só uma impressão sua, viu? Esse sentimento é tão real que até ganhou um nome: Síndrome do fim de ano, ou, o meu preferido, dezembrite. É um fenômeno psicológico mesmo, que fala desse esgotamento que a gente acumula em dezembro e que acaba, bom, transbordando para janeiro, que era para ser o mês da renovação. E para a gente ter uma ideia do tamanho disso, olha só esse número: 75%. Esse é o aumento médio no nível de estresse dos brasileiros durante o mês de dezembro, segundo a IESMA. É muita coisa. Isso prova que não é um problema individual, não é uma falha nossa. É uma experiência coletiva, algo que dá para medir. Tá, mas por que isso acontece? De onde vem tanta pressão? Bom, é uma mistura de várias coisas. Tem a pressão para fechar tudo do ano anterior, sabe? Aquela correria no trabalho. Tem também aquele balanço que a gente faz, que muitas vezes é bem doloroso, focando só no que não deu certo. Soma aí o peso emocional dos encontros de família e, claro, a comparação sem fim que as redes sociais jogam na nossa cara. Ok, já entendemos o problema, né? A pressão é real. Então agora vamos para a parte boa, a solução. E se em vez de entrar nessa loucura, a gente escolhesse um caminho diferente, um caminho mais gentil? A ideia aqui não é buscar performance, é construir uma base sólida. E a palavra-chave para essa mudança é ressignificar. O que é isso? É basicamente dar um novo sentido para as coisas. Em vez de ver janeiro como o mês da correria, da pressão, a gente pode olhar para ele como um tempo de alinhamento, de preparação. Só essa mudança de perspectiva já transforma tudo. A filosofia é essa aqui, ó. Em vez de sair correndo, janeiro é para a gente se alinhar. É sobre organizar as coisas antes de acelerar. Criar uma estrutura antes de sair se cobrando disciplina. O erro mais comum é querer começar o ano já executando tudo intensamente. A proposta aqui é o contrário. Primeiro a gente arruma a casa, depois a gente acelera, sabe? E isso acontece de forma natural, sem forçar a barra. E para começar esse alinhamento, tem umas perguntas que ajudam muito. A primeira é essa: como eu quero me sentir esse ano? Repara que a pergunta não é o que eu quero fazer, mas como eu quero me sentir. Isso muda tudo. O foco sai das metas externas e vai para um estado interno, que é o que de fato vai guiar nossas escolhas. A segunda pergunta é: o que está drenando a minha energia? Essa aqui é super importante. Antes de colocar coisa nova na rotina, a gente precisa olhar para os ralos, sabe? Para onde nossa energia está indo embora sem necessidade. Ter clareza sobre isso já é libertador. E para fechar, a terceira pergunta: qual é o mínimo que me sustenta sem me esgotar? Essa é genial. É o antídoto perfeito contra aquelas metas gigantes de ano novo que só paralisam a gente. A ideia não é buscar a rotina perfeita, mas sim definir o que é o mínimo necessário para a gente funcionar bem, sabe? Sem chegar no limite. Beleza, essa mudança de mentalidade é poderosa. Mas como a gente coloca isso em prática de um jeito concreto? É aí que entra a ciência da calma. Vamos ver como o mindfulness, a atenção plena, pode ajudar a gente a reduzir o estresse e a ansiedade. Então, o que é mindfulness, ou atenção plena? A definição é até simples. É a prática de estar consciente do momento presente, mas sem julgamento. Prestar atenção nos pensamentos, nas emoções, no corpo. A parte mais importante, e talvez a mais difícil, é essa: sem julgamento. É só observar. Para entender melhor, é só pensar na diferença entre viver no piloto automático e viver com atenção plena.
No piloto automático, a gente só reage às coisas sem nem pensar. Com atenção plena, a gente para, observa o que está acontecendo e aí sim escolhe como responder. A gente ganha poder de escolha, sabe? E o mais incrível é que isso não é só uma ideia bonita, é ciência pura. Uma neurocientista chamada Sarah Lazar fez uma pesquisa que mostrou que a prática constante de mindfulness pode literalmente mudar o nosso cérebro fisicamente. Aumenta a massa cinzenta em áreas ligadas a aprendizado, memória e, principalmente, regulação emocional. Ou seja, a gente não só se sente melhor, como o cérebro se fortalece. Muito bem, com a mente um pouco mais calma, mais alinhada, a gente pode finalmente começar a construir. Então vamos ver agora quais são os pilares para a gente criar uma fundação sólida para um ano mais sustentável. Essa base se apoia em 3 pilares bem simples. O primeiro é a clareza mental. A ideia é só tirar os pensamentos da cabeça sem a pressão de já ter que planejar tudo. O segundo é a rotina sustentável, aquela do mínimo viável que a gente já falou. E o terceiro é ter um ambiente de apoio, fazer da nossa casa um lugar que ajuda e não mais uma coisa para se preocupar. Certo. A gente já tem a filosofia, já tem os pilares, mas e na prática? Como é que isso funciona no dia a dia, da hora que a gente acorda até a hora de dormir? É isso que a gente vai ver agora. Olha que plano prático e direto. De manhã, a gente começa sem violência, uma tarefinha de manutenção, uma prioridade real e um pequeno autocuidado, sem pressa. À tarde, o lema é fazer menos, só que melhor. Foco em uma coisa importante de cada vez, sem essa loucura de ser multitarefa. E à noite, a gente prepara o amanhã. Limpa a pia, dá uma olhada na agenda, descarrega a mente. Isso é pura gentileza com a gente mesmo do dia seguinte. Olha, se tiver uma única coisa para a gente levar daqui hoje, que seja esta frase: janeiro não é para provar nada, é para criar base. Toda a pressão vem dessa necessidade de provar alguma coisa para alguém. Mas quando a gente entende que janeiro é só para construir a fundação, a gente se liberta. É sobre isso que o resto do ano vai se sustentar. E para a gente fechar, fica essa pergunta para refletir. Pensando nesse janeiro diferente, mais gentil, qual foi o maior aprendizado que ficou? O que dá para levar para o resto do ano? Lembrem-se, se organizar pode e deve ser um ato de gentileza com a gente. Obrigada pela companhia e até a próxima.